Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou Rafael Pavlino, assessor e professor de arte, e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação com uma linguagem simples e clara, mas sem ser simplista. E hoje a gente tem uma novidade aqui, temos coisas diferentes nesse canal, temos coisas diferentes nesse podcast. Mas antes de falar essas novidades, eu quero dar só um recadinho para vocês que eu esqueci nos últimos meses de fazer isso. Sempre que eu deixo um episódio novo aqui no podcast, eu deixo uma caixinha para você mandar a sua sugestão, para você falar o que você achou desse episódio. E eu simplesmente nunca respondi essas pessoas porque ela ficou no limbo aqui, esquecido no meu podcast, mas agora eu vi um por um, e assim que der eu vou responder todos vocês. Inclusive, vi que vocês estavam me cobrando mais episódios. Calma, gente, eu sou um só, eu volto. Em breve eu vou publicar mais episódios. E agora que eu tenho companhias e ajudas, fica mais fácil ainda. Então, por isso, hoje eu quero apresentar as minhas convidadas. É uma honra ter as minhas amigas aqui, amigas de formação inicial. Então, a gente vai falar sobre a vida profissional, a vida docente, como que a gente começou a nossa vida profissional, e eu quero saber os desafios. Porque muitos dos profs que escutam esse podcast, eles estão vindo para cá justamente pelo desespero de não darem conta ou acharem que não dão conta lá em sala de aula. E a gente vai conversar sobre isso para mostrar que tem saída, que falar de arte e educação dá sim, dá tudo certo, é bom, vale a pena, ou espero que valha, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou convidar vocês a se apresentarem. Helenice, conta para mim quem é você na fila do pão. Eu sou na fila do pão, acho que uma das últimas, Rafa. Olá, galera. Nossa, assim, eu sou professora, assim como todos os que vão se apresentar aqui hoje. Porém, galera, nesse momento eu tô me sentindo aquele estudante no primeiro dia de aula, acreditem. Meu estômago tá com borboletinhas, estou até nervosa, mas enfim, quem sou eu? Meu nome é Helenice Guterville, eu sou professora de arte. Eu sou egressa da Universidade Tuiuti do Paraná, juntamente com os meus colegas, o Rafael, né, que vos falo, e a Ju, que daqui a pouco vai se apresentar. Estou na lida já há 15 anos em sala de aula, e a minha história com a arte e educação, ela não é direta, foi um caminho cheio de curvas até chegar aonde eu estou agora, na sala de aula, trabalhando na rede estadual do Paraná, e nesse momento eu posso dizer que feliz, muito feliz e sabendo que sim, eu sou professora e não, eu não sei fazer outra coisa. Ah, eu amo gente que tem certeza do que tá fazendo, sinceramente, eu amo de coração. E Ju, me conta agora você, quem é você no rolê? Meu nome é Juliana Cristina Poleto, eu sou professora de arte há 14 anos. Eu entrei no curso de artes visuais, eu tinha 17 anos. Fiz um ano de curso e no ano seguinte já comecei em sala de aula, então, com 18 anos. Não me arrependo nem um pouco de ter escolhido o curso, a profissão. Atualmente trabalho em Balsa Nova e em Campo Largo, que são cidades da região metropolitana de Curitiba. E assim como a Helenice falou, eu também não me vejo fazendo outra coisa, porque eu realmente amo muito o que eu faço. Arrasaram. Bom, aqui nós temos dois perfis bem diferentes, o meu também é diferente do de vocês. A Ju entrou bem novinha na faculdade, a Helenice entrou, já tinha mais experiência, e eu entrei também nesse meio do caminho, não tanta experiência, mas já tinha um pouco de experiência, e só que eu entrei mais velho na universidade, né? Não era tão novinho. E aí eu sempre conto nos meus episódios, tanto no canal quanto aqui no podcast, que o que me fez escolher ser professor foi uma conjuntura do universo, assim, porque toda a minha família tem um monte de professores, eu sempre trabalhei com isso, quando eu estava na igreja eu gostava de dar catequese, sempre por estar nessa posição do professor, daquela pessoa que estava lá na frente, fui pro teatro, porque eu gostava de aparecer, não à toa tenho canal no YouTube, tenho podcast, e isso sempre fez parte da minha vida, então eu já sabia que eu queria ser professor desde sempre. Mas, Helenice, conta para mim, em que momento que você decidiu ser professora? Então, eu não tive essa certeza desde sempre, sabe? Eu comecei estudando comunicação social.
Eu sei que eu sempre tive um perfil comunicativo, né? Eu gosto de me expressar, eu gosto de falar, eu gosto de pesquisar. Isso é nato. Porém, quando eu fui fazer a minha primeira graduação, eu fui para comunicação social e sou habilitada em publicidade e propaganda. Acontece que depois de formada, eu fui para um outro caminho, né, do leque que se abriu ali para mim, que não era o que eu queria. Eu tinha uma ânsia pela criação, sabe? A princípio eu achava, não, eu quero escrever. Então, a questão da literatura já mexia comigo. Mas, assim, eu acho que o ponto principal na minha mudança de roteiro foi ainda na faculdade de publicidade, na qual eu tive uma aula de história da arte. Então, eu tive uma professora lá que ela tinha uma didática meio rígida, porém, alguma coisa ali conversou comigo. Eu queria saber mais. Eu queria saber mais sobre a arte, eu queria entender mais sobre aquilo. E como eu sempre tive essa vontade, essa coisa de pesquisar, eu pensei, cara, eu não posso parar por aqui. Então, eu me formei em publicidade, eu sempre pensava na história da arte, e daí, logo depois que eu me formei em publicidade, eu não gostei da área que eu estava trabalhando, que não era de criação, e daí fui procurar saber mais sobre artes visuais. Aí, minha gente, quando eu falei lá em casa que eu queria fazer mais uma faculdade, meu pai quase teve um treco. E a minha mãe falou a seguinte frase: cara, mas você vai fazer artes visuais, mas você nem sabe desenhar. E aí, gente, eu pensei, cara, mas arte não é só isso. Desenhar eu posso aprender, né? E arte são infinitas possibilidades para arte. E, gente, a minha intuição estava certa. Eu já marquei aqui 200 perguntas para ir fazendo ao longo do episódio aqui, então você se prepara aí, Helenice. Já falou, já deu um gatilho em mim aqui, né? Professor de arte é obrigado a desenhar, uma coisa que eu falo o tempo todo nos episódios, no canal, porque é essa paranoia de que o professor de arte precisa dominar todas as áreas artísticas, né? Nem o artista consegue, imagina o professor que está 40 horas em semana lá na sala de aula. Ju, você falou que começou bem novinha, né, da aula. Conta pra gente, isso veio por causa da faculdade, como é que foi? Eu sempre quis ser professora, desde criança, desde que eu me entendo por gente. Eu lembro que eu ajudava muito os meus primos, o meu irmão nas tarefas de casa, então eu sempre gostei muito de ensinar. Como você comentou, Rafa, essa questão da catequese também. Então eu comecei a ser, né, catequista com 15 anos. Então essa questão do ensinar sempre fez parte de mim. No que se refere à escola, eu também sempre fui aquela aluna da primeira carteira, que prestava atenção em tudo. Então, essa questão do estudo sempre foi muito importante para mim. E, obviamente, percebendo a importância disso para todo mundo. E aí, essa questão da arte também foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Então, desde criança, eu gostava muito de desenhar, fazia curso de pintura, gostava muito também do teatro, aprendi a tocar violão. Então, eu sempre estive envolvida com essas questões artísticas. E aí, no momento de decidir qual faculdade eu faria, eu confesso que na época eu fiquei até em dúvida entre a arquitetura e as artes visuais. Mas eu gosto de gente, de estar com pessoas, de ensinar. E aí foi o que eu decidi, como eu falei anteriormente, não me arrependo. Muito bem, já quero puxar um gancho, então. Eu nem falei isso, né? A Helenice já deu uma pincelada ali. A gente se conhece da nossa formação inicial. E a Ju falou que quando ela estava na educação básica, ela era a aluna que sentava na primeira carteira e tal, aquela que estudava mais. Na faculdade, ela também foi essa pessoa. Eu era da turma do fundão, né? Eu tinha as más companhias, turma do fundão, era o bagunceiro, mas fui, né? Cheguei aqui, tamo aí, tamo aí. O que Ai, importa é que a gente aprendeu junto, né? não, capaz, você era ótimo. Ele era do fundão mesmo, gente, mas pensa uma pessoa potente. É o que eu sempre digo até hoje, né? Esse é o meu jeito. Então, independente de onde eu tô brincando, tô zoando, tô falando besteira, mas sempre consciência de classe, consciência do nosso lugar na sociedade, e principalmente quanto professor, sou militante. E era E aí, representante da falando, turma. fui o representante da turma, é assim, ó, todo mundo fez uma fila. Aí a professora falou: quem quer ser representante dá um passo para frente. Todo mundo deu um passo para trás e só eu não, né? Porque tava tudo combinado e eu não sabia. Então eu virei representante no susto. Mas desempenhei meu papel bem, espero, né? Alguns professores até hoje não gostam de mim, mas paciência, né?
problema deles. E aí, falando dessa formação na faculdade, falando sobre a minha época de representante, olha, ajuda um gatilho aqui que eu nem lembrava, eu quero perguntar para vocês, hoje que vocês estão em sala há bastante tempo, como que vocês veem a formação inicial de vocês? Porque o que acontece? Eu falo muito sobre a importância da formação continuada, do professor ter que ser pesquisador. A graduação, ela não garante pra gente que você vai ser um bom professor. Tem gente que termina a faculdade de arte, pega o diploma, vai pra sala e acha que vai arrasar. Tem gente que está em sala há muitos anos, que nunca mais fez nenhum curso, não se aperfeiçoou, não estudou coisas novas. A educação muda, a escola muda, a sociedade muda e o professor precisa mudar também. Então eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam da formação inicial que a gente teve. E aí é legal porque nós três tivemos a mesma formação e a gente pode falar sobre lugares diferentes, né? Sobre visões diferentes do mesmo lugar, na verdade. E eu quero começar, Helenice, me conta o que você acha, o que você achou da tua graduação, tanto das disciplinas pedagógicas que a gente teve, quanto as disciplinas artísticas, estéticas, que a gente foi mais para o lado da arte. O que você acha? Foi o suficiente? Como que você vê isso? Cara, eu acho que foi um excelente ponto de partida, sabe? Eu tenho muitas saudades enquanto pessoa e enquanto acadêmica mesmo, sabe? Eu achei que a faculdade foi bem significativa, coisas que fazem sentido hoje no meu trabalho. Então, eu acho que ela estava super afim mesmo desse conhecimento, né? Eu acho que ela trouxe disciplinas, trouxe conteúdos que fizeram sentido no meu dia a dia na escola. Eu fui bem feliz, assim, sabe? Porque nós tínhamos, não me deixem mentir, mas no meu ponto de vista, nós tínhamos professores, assim, dedicados mesmo, e que incentivavam a pesquisa, assim, de forma autônoma. O que isso leva lá para a sala de aula, né? Isso dá base, né? Dá uma base primordial. A gente tem que parar para pensar que o professor é um ser curioso, nato, e é pesquisador por excelência. Então, ter uma universidade, ter uma formação inicial que desde o princípio te instiga a ser esse pesquisador que busque por fontes seguras, na minha opinião, faz toda a diferença. No entanto, gente, eu acho que pode parecer clichê, mas eu acho que a teoria, mesmo que seja tão apaixonante do jeito que eu falei aqui, a teoria difere da prática, né? Lá na sala de aula, encontrando todos os dissabores do nosso trabalho, como, por exemplo, a indisciplina, as salas lotadas, a falta de recurso tecnológico, nós temos que ser formados em uma linguagem e lá na sala nós temos que ser polivalentes, trabalhando as 4 linguagens artísticas, é bem difícil. Porém, galera, eu acho que a nossa formação continuada foi bem interessante, principalmente em questão da pesquisa. Somos professores, mas somos também pesquisadores. Isso é muito bom e é muito interessante. Ju, e na tua experiência, você acha que a tua formação inicial deu conta, te ajudou? Como que você vê isso? Eu penso exatamente como a Helenice. Eu, né, sempre tive a visão de que o curso que nós fizemos foi um curso muito bom, que nos trouxe esse alicerce, né, esse fundamento, onde nós temos essa segurança de que nós estamos em sala fazendo a coisa certa. Então, e também aqui eu coloco essa questão, como se fosse até essa educação integral, que fala-se tanto hoje em dia, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, ainda hoje eu sou, né, gente? Mas eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha de falar na frente dos outros. Então, eu vejo que até nesses aspectos, assim, pessoais mesmo, a faculdade me ajudou muito, né? Como a Helenice falou ali, os professores, né? Cito aqui o professor Renato Torres, que nesse ponto, né, da minha timidez me ajudou muito. Então, eu vejo que foi um alicerce, né, na minha vida profissional. Claro que, né, o dia a dia de sala de aula, essa experiência de sala de aula também traz muitos desafios e aprendizados, né? E ao longo desses anos aí já, né, que nós finalizamos a faculdade e começamos o trabalho de fato, nós aprendemos muitas coisas a mais. Eu acredito que o repertório aumentou muito. Como a Helenice falou também, essa questão da pesquisa não era só na época de faculdade. O professor está pesquisando o tempo inteiro. Então, desde o dia que nós entramos até hoje,
né, a nossa vida é uma pesquisa contínua. Maravilhoso. Você citou aí um nome que eu já citei várias vezes aqui no podcast, lá no canal do YouTube também, que é o Renato Torres. Gente, se você não conhece, vai conhecer ele pelo Instagram, professor Renato Torres. Além de ser um excelente professor na área de educação, ele é um excelente gravurista também, ele é artista, tem um trabalho muito legal. Eu tive o prazer de trabalhar com ele em outros momentos depois da graduação. Ajudou muito nas minhas reflexões e ele foi um dos caras que me inspirou, né? A gente sempre tem aquele professor que te inspira e você quer ser igual ou melhor que aquela pessoa. E a minha vida eu ganhei quando o Renato falou, não, você já tá muito melhor do que eu. Ó, até me arrepio falando, porque foi o dia que eu falei, venci na vida, né? E aí, vocês puxaram várias questões aqui que eu sempre falo também, né? Que quando a gente está lá na graduação, a gente estuda Paulo Freire, Saviani, vai estudar os grandes pesquisadores, né? Os grandes intelectuais da educação. E aí, quando você chega em sala de aula, onde é que eu vou enfiar o Paulo Freire aqui nessa sala? Onde é que eu vou enfiar o Vygotsky nessa sala? O que o Piaget vai fazer na hora da chamada, né? Porque o dia a dia na escola ele é completamente diferente da nossa teoria. A teoria dá a base, mas a prática é o que vai construir a gente, vai constituir a gente enquanto educadores, né? Rafa, Então, por posso favor. fazer uma colocação? É uma coisa que Por eu favor. sempre comento com os meus amigos, é que eu tenho vontade de refazer a faculdade. Se eu refizesse, né, as disciplinas com a mentalidade que eu tenho hoje, e com a experiência de sala de aula de hoje, nossa, seria completamente diferente. Eu acredito que eu faria muito mais perguntas, né? Eu talvez até me interessasse mais por temas que naquela época eu achava que não faziam tanto sentido. Então, Nossa, a tua colocação é perfeita, é perfeita. Eu vi isso no mestrado, né? Eu ainda arrisquei um mestrado depois da graduação, e eu tinha essa sensação porque eu tive aulas no mestrado com alguns professores que deram aula pra gente na graduação, né? Na pós, eles também estavam lá, e era muito legal porque eu tive essa segunda oportunidade de aprender, e hoje, se fosse hoje em dia, seria diferente mais uma vez, né? Porque essa formação tem muito a ver com a maturidade que a gente vai adquirindo na vida também, pelas experiências que a gente tem em sala, e até para levar as experiências para a faculdade. Isso era uma coisa que acontecia bastante na nossa graduação. Como a Helenice já estava em sala, a Helenice trazia muito exemplo do dia a dia dela. Mas os alunos fizeram isso, os alunos fizeram aquilo. E para a gente, né, para mim, para Ju, que a gente não estava em sala de aula naquele momento, isso dava uma luz para a gente, que você falava, entendi, ó, lá na teoria é diferente, lá na prática é diferente da teoria, então isso ia alimentando a gente. Então, essa formação continuada eu acho essencial. Quero fazer um reforço sobre essa questão da formação inicial no quesito História da Arte. Uma das minhas bandeiras, estou aqui com a minha bandeira erguida, Ana May Barbosa, abordagem triangular, a importância do contexto na história da arte, a importância da leitura de imagem, a importância do fazer artístico, mas algo que eu acho que na minha formação inicial ficou pendente, vamos dizer assim, era muito da cultura africana, afro-brasileira, indígena, arte islâmica, arte aborígena. Eu acho que a nossa formação, apesar da parte pedagógica ter sido excelente, e a gente ter a história da arte de uma forma excelente, eu acho que esses temas contemporâneos, né, esses temas que não são contemporâneos mais agora, estão na baila, né, que as pessoas estão discutindo mais, eles estão vindo mais para as nossas mãos. E aí a minha pergunta para vocês é, como que vocês se preparam? Como que vocês fazem a formação continuada de vocês nessas coisas que a gente não teve lá atrás e que agora a gente precisa dar conta? Então, sei lá, chegou a Lei 10.639 de 2003, que fala sobre a cultura africana e afro-brasileira. Não é um conteúdo que a gente teve na faculdade, né? Não sei, talvez teve pouca coisa ou não teve. E cultura indígena também, né? Eu levanto a bandeira dessas culturas que são diferentes do eurocentrismo. Como que é para vocês abordar esses temas lá na escola? Primeiramente, a gente precisa buscar fontes, né? Como eu já tinha dito anteriormente, a gente precisa buscar referências. Somos pesquisadores também. E referências boas, né? Então, aí a gente precisa se alimentar de bons artigos, ouvir podcasts como esse, né? Que trazem uma boa referência, trazem conteúdo. De fato, a gente precisa ouvir, a gente precisa ler, a gente precisa pesquisar. Estamos em construção, né? Somos seres inacabados e somos professores inacabados. A rede que eu e a Juliana trabalhamos também nos oferece alguns grupos de estudos, né, Ju? Na qual a gente tem uma equipe multidisciplinar
que a gente participa e faz essas discussões também nos pares. Muitos, agora vou fazer um adendo aqui, muitas pessoas acham que isso é incomodativo. Ai, vou ter que fazer parte da equipe novamente. Ai, porque isso não agrega. Cara, a gente precisa mudar muito, sabe? Essa visão de que não agrega. Tudo que vem para o conhecer agrega sim, e a gente precisa se alimentar desses recursos. A mantenedora tem que melhorar muita coisa? Com certeza tem. Nossa formação continuada é muito autônoma? Sim. Cobram mais do que nos oferecem? Sim. Porém, eu percebo que tem muita coisa sendo oferecida que não é utilizada pela galera, sabe? Então, eu posso estar sendo até um pouco polêmica aqui, mas eu acredito que a gente precisa ter, sim, atitude de buscar boas fontes. Eu ia perguntar, eu já tinha até anotado isso. Como que é a formação continuada? Vocês duas estão pelo estado do Paraná, né? Ou vocês atendem município também? Os dois pelo estado. Como que é no estado a formação continuada? Que tipo de assistência vocês têm de formação continuada? Lembrando a quem está ouvindo que a gente está falando do estado do Paraná. Bom, como a Helenice falou, nessa questão da cultura afro-indígena, tem equipe multidisciplinar e, recentemente, nós estamos tendo uma formação que é o Formadores em Ação, onde, né, uma vez por semana, nós temos encontros online com um professor que também está em sala de aula, que atua ali como um formador, onde nós trabalhamos temas relacionados às diferentes séries do ensino fundamental e médio. Como a Helenice falou, muitos professores acabam reclamando, né, dessa formação, mas eu também vejo que é uma coisa muito importante, assim, e tanto nessa questão de compartilhar o conhecimento, né, no caso desses formadores, quanto também de perceber que tem muita coisa que nós não sabemos. E, às vezes, quando nós ficamos fechados no nosso mundinho, a gente acaba não enriquecendo o nosso repertório, não aprendendo, né, muitas coisas. Então, eu acredito que, recentemente, assim, não sei, Helenice, se você sabe dizer, mas acredito que nos últimos 2 anos... Eu gostaria muito de fazer um parênteses aqui, porque eu vivi isso na minha trajetória, sabe? Eu sempre fui professora contratada pelo PSS, que é o Processo Seletivo Simplificado. Chamado PST em alguns lugares. Isso. Então, esse é o meu primeiro ano como pertencente ao quadro próprio do Magistério do Estado do Paraná. Os humilhados serão exaltados. A gente está comemorando aqui juntos porque não é fácil. Os meus colegas viram o quanto que eu lutei também, né? Todo mundo tem o seu caminho, esse foi o meu, né? Demorou um pouquinho, mas veio. Inclusive, quero dizer para você que está ouvindo, galera, se você tem essa vontade, se você tem essa ânsia de ser professor, não desista, tá? É sério. Enquanto eu estava fazendo lá o meu trabalho como professora contratada, por muitas vezes eu tive muitas contradições no meu caminho, sabe? Mesmo depois de formada e sabendo que eu amava muito o que eu fazia. E eu vou usar o termo contradição, mas não é isso, tá, gente? Eu fui mãe. Eu fui mãe no meio do meu processo, né? Então, eu tive essa bênção divina de criar um outro ser humano no meio, né? E aí, galera, eu priorizei a minha maternidade, sabe? Por muitos anos. Eu pegava pouquíssimas aulas, eu parei de estudar, eu não me orgulho disso, porém, de outro lado, eu penso que foi o maior investimento que eu fiz por uma outra pessoa, né? A abnegação total. Quando o João Pedro, meu filho, fez 6 anos, eu pensei, 6 anos, galera? Só indo conforme as águas me levavam. 6 anos eu pensei, cara, vamos voltar, precisamos voltar, né? E aí foi nessa que eu comecei aos poucos, conforme a minha demanda, voltar a estudar de fato. Então, a gente precisa pensar que o caminho não é uma linha reta, ele é uma linha tortuosa, umas coisas boas vão acontecer, outras nem tanto, e conforme vão aparecendo as oportunidades, a gente precisa
pegá-las, né? Eu não sei se eu acabei fugindo um pouco do assunto aqui, mas eu queria compartilhar isso, sabe? Que a gente precisa continuar se atualizando, porém, a gente precisa também ser sensível a essas questões da vida cotidiana da gente, né? E eu Deixa eu, voltei, tô aqui, esse podcast representa muito para mim, sabe? Voltar a conversar sobre arte, que é um assunto que eu amo falar. deixa eu puxar um parênteses. Eu acho que a Joeline sabem, aqui no podcast, tanto lá no canal do YouTube quanto no Instagram, o maior perfil de público que vem me procurar, que me encontra, é justamente por essa questão do concurso, né? Tá procurando, tá querendo fazer concurso, tá precisando passar. Tanto que a galera pede massivamente para eu fazer vídeos de concurso lá no YouTube, que é um tema que eu tento fazer na medida do possível, mas é algo que exige muito de mim, de tempo, de gravação, de edição, então eu faço menos, mas é o maior público que eu tenho. E aí você falou uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre ressalto com os professores, que é a questão de não passar no concurso. E aí tem professor que fica extremamente frustrado porque demora, porque não consegue. Então, para entrar, para mudar o sistema lá por dentro, precisa entrar. E aí eu sempre falo, prof, não desiste, vai lá, faz de novo, olha, não para. Eu levei muita sorte, eu posso dizer que foi estudo, mas também foi sorte, e eu passei no primeiro concurso que eu fiz, lá na faculdade ainda, acho que foi 2012, no estado do Paraná. E burro de tudo, não entendia edital, não entendia nada, acabei perdendo a chamada. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a prova do concurso público, ela não vai provar se você é um bom profissional ou não. Porque você vai lá num domingo fazer a prova, você pode estar com dor de barriga, pode estar com dor de cabeça, pode não estar no teu melhor dia. Quando você vai fazer a prova didática, você pode estar nervoso, você pode gaguejar, você pode falar uma besteira ali sem querer. Então, a prova, o concurso público, ele não é o certificado de que você é um bom profissional, e não passar também não é um certificado de que você não é um bom profissional. Então, só quero aproveitar essa deixa da Helenice para deixar esse recado para quem está ouvindo, e quem já, desisti, não quero mais, não consigo, então calma, porque as oportunidades elas se abrem e se fecham o tempo todo, a gente tem que estar esperto para as coisas, e eu acho que isso que você falou é bem importante também por essa questão de ser mulher no Brasil, com a realidade que a gente tem, com todas as questões que a gente tem, existem vários atravessamentos nas nossas vidas que dificultam muito o trabalho do professor, inclusive é o gancho para a próxima pergunta, que é a questão da arte no lugar que vocês residem. Como que é? A Helenice mora numa cidade vizinha da capital, a Ju também, e aí vocês vão lá para dar aula de arte, a gente está pensando tanto nessa questão da formação inicial, da formação continuada, mas como que é o acesso à cultura e à arte no lugar que vocês residem? Ju, você quer começar a contar para mim como que é? Eu vou tomar como referência a cidade que eu moro, que é Balsa Nova, e que eu trabalho também, mas também Campo Largo, que é próximo. Então, eu transito aí por essas duas regiões. Eu acredito que nos últimos anos melhorou bastante essa questão da valorização da arte, da cultura de uma maneira geral, tanto em Balsa Nova quanto em Campo Largo. Então, por exemplo, eu percebo que estão acontecendo mais exposições, as peças teatrais também têm chegado mais. Então, tem melhorado, mas ainda falta bastante. Outro ponto que eu também percebo é que nesse setor particular tem uma constância maior. Então, eu vejo que, principalmente em Campo Largo, tem cursos de dança, de música, de desenho, mas nesse âmbito particular, né? Então, eu acredito que ainda, para essa questão pública, ainda falta mais esse investimento de oficinas, enfim, toda essa área cultural e artística, enfim, né? E outra coisa que eu acredito que é relevante aí nessa pergunta se para nós, né, enquanto adultos, professores, já é difícil muitas vezes ter acesso, né, a essas peças, exposições e tudo mais, para os nossos estudantes é muito mais difícil. Então, uma coisa que eu sempre tento fazer em sala de aula é levar para a sala profissionais de diferentes áreas artísticas. Então, já participaram da minha aula grafiteiros, dançarinos, músicos, enfim, então eu levo sempre esses profissionais para que os estudantes tenham esse contato, né, com o artista de fato. E também, quando tem esses eventos na cidade, eu também levo os estudantes para participar, para visitar, enfim. E leva mesmo, porque eu acompanho pelo Instagram e eu vejo as fotinhas. Ju, para quem está ouvindo,
Balsa Nova, quanto tempo é de Curitiba? Qual a distância? Eu acredito que dá uns 22 quilômetros, mais ou menos. Não é muito É longe. perto, né? Se a gente parar Parece, para mas pensar na é, realidade do tamanho do Brasil, ela é pertinho, né? sim. E aí a gente pode fazer esse parênteses, porque, não sei se vocês sabem esse dado, Curitiba é a segunda maior cidade no Brasil com o maior número de espaços expositivos, né? Entre museus, centro cultural, teatros. A gente só perde para São Paulo. E pensar que uma cidade tão pertinho da gente, né, que está 22 quilômetros daqui, ainda sofre com essa falta de possibilidades, de repertório. E muito que você falou, eu acho, também tem a ver com os pais, né? Os pais, quando eram alunos, eles não tiveram essa vivência, eles não eram próximos disso. Eu acho que isso acontece muito aqui em Curitiba, que eu sempre falo, a maioria dos museus é gratuito, só que as crianças, as pessoas não se interessam em ir, porque lá na escola, quando tinham os alunos, os professores não encorajavam. Então, hoje, os adultos não têm vontade de ir ao museu, eles vão e ficam com medo, não sabem como frequentar, têm vergonha, daí não vão. Mas daí se pergunta por que não vai, porque é caro. Não, é de graça. Mas pela essa falta de estímulo que a escola deu. Helenice, na tua realidade é diferente os espaços expositivos? Como que é? Olha, eu gostaria primeiro de começar concordando com essas últimas falas, porque a gente sente isso aqui também, né? Então, tivemos épocas em que o acesso à arte, ou a arte em si, foi muito banalizada, né? Entendida somente como entretenimento, vamos dizer assim, ou uma coisa que bom, pode ser deixado para lá e não é prioridade. Isso é muito real aqui na Lapa. Eu moro na Lapa, é 45 quilômetros de Curitiba, numa viagem fácil, nós levamos 1 hora para chegar na capital. Então, para nós, o acesso é um pouco mais difícil, mas também não é tanto. A Lapa é uma cidade histórica, né? Nós temos um patrimônio muito diverso, histórico, material e imaterial. Altos prédios tombados pelo IFAM, a gente tem comunidade remanescente quilombola, tem população camponesa, tem CTGs, né, Centro de Tradições Gaúchas, muito importantes, assim, em visibilidade estadual. Nós temos comunidade de assentamento, nós temos comunidades alemãs. Então, a nossa diversidade cultural aqui é bem forte. Porém, embora eu esteja fazendo essa publicidade gigante, eu acredito que as políticas públicas de acesso a toda essa diversidade aqui, ela é bem falha. Elas poderiam ser melhor difundidas, elas poderiam ser levadas na escola, que é onde a nova geração está chegando. Aí vocês podem me perguntar, nossa, mas você, enquanto professora, então também deveria ter essa frente. Acreditem, a gente sempre faz esse intercâmbio, mas do município para as escolas é um pouco mais difícil, são lutas mais individuais, de professor para professor. Infelizmente, aqui a gente ainda tem aquele estereótipo de que a arte, ela não é tão necessária, né? Que a arte e cultura são coisas assim mais voltadas ao entretenimento, não são tão importantes. Daí que eu acho que a nossa importância ela é gigantesca, porque a arte e a cultura são importantes, sim. E muitos dos nossos alunos só têm acesso a essa diversidade cultural e da sua necessidade na sociedade através da escola. Então, a gente precisa trabalhar bastante para se fazer presente na vida desses estudantes. Muitos dos alunos só têm acesso à arte pela escola. Então, a gente tem uma necessidade gigantesca nessa sociedade. Que já me faz engatar a próxima pergunta, que é justamente sobre os desafios. Mas antes de fazer essa pergunta para vocês, eu quero fazer um pequeno parênteses para falar que vocês ouviram aí que as duas moram em cidades vizinhas. E sim, a universidade que nós fizemos é em Curitiba. Da minha casa, indo de carro, eu estou a 10 minutos da universidade. E elas viajavam literalmente todos os dias. E eu posso falar isso com a maior tranquilidade do universo. Com certeza elas frequentaram muito mais aulas do que eu, que morava bem mais perto da universidade. É para mostrar que a vida do estudante é assim mesmo, né? Eu era meio preguiçoso, mas eu estava lá. A Helenice puxou um ponto que é bem legal, que é bem interessante a gente falar, que eu ia perguntar os desafios do professor. Mas eu acho que eu vou reformular e deixar ela um pouco mais lapidada, no sentido de que a gente já sabe que um desafio gigantesco é a gente promover essa cultura, promover esse entendimento de que a arte não é lazer, a arte não é só lazer, a arte não é bagunça, a arte não é passatempo, a arte ela não deve entrar na sala de aula quando o professor de português falta,
A arte, ela não deve tapar buraco. Fazer um desenhinho na aula de geografia não é arte. Então, a gente tem acho que o maior desafio do prof de arte é cavar esse seu lugar dentro da escola e da sociedade, inclusive com os pais dos nossos alunos. E eu queria ouvir de vocês como que é a prática de vocês na escola para segurar esse rojão, né? Para conseguir mostrar o teu lugar, para conseguir mostrar o que vocês estão fazendo e mudar a visão, pelo menos minimamente, em micro escala, que é dentro da escola, para que as pessoas comecem a valorizar mais a nossa área. Posso começar? Como você falou, eu acho que é uma conquista do professor isso, ao longo dos anos. E eu tenho, assim, orgulho de falar que nas escolas onde eu trabalho, eu acredito que eu consegui conquistar isso, essa valorização e esse olhar diferente, justamente pela forma de trabalho, e também até por conseguir essas interações com as outras disciplinas no mesmo nível, digamos assim, não sendo a arte somente uma ajuda para enfeitar algo ou algo nesse estilo, né? Então, assim, eu vejo que hoje, nas escolas onde eu trabalho, a maioria das pessoas da comunidade escolar tem esse reconhecimento e esse entendimento do valor real da arte, né? Mas, como você falou, no começo foi muito difícil até conquistar isso. E aí eu destaco, até fazendo uma ponte com a questão da formação, que nós falamos inicialmente, o professor é ele que precisa fazer esse bom trabalho em sala de aula para conquistar isso, né? Então, muitas vezes, né, não querendo aqui criticar os colegas de profissão, mas às vezes o próprio professor tem essa visão de que a arte é para fazer o enfeite, para fazer o dia da bandeira e assim por diante. Então, acho que tem que começar pelo professor esse entendimento, né? Que o professor tenha essa consciência da importância e do valor da arte. Aí sim ele vai conseguir realizar um bom trabalho e ganhar esse reconhecimento aí das outras pessoas. E aí nós voltamos, né, gente, lá na história da minha mãe, quando eu falei que eu ia fazer artes visuais. Nossa, mas você nem sabe desenhar. Ainda desmitificar essa ideia de que a aula de arte é puramente aula de desenho. É claro que é aula de desenho, mas é tantas outras coisas mais, né? Porém, gente, eu ainda não julgo. Hoje eu não julgo esse pessoal que fala, ou a minha mãe, ou a geração toda anterior, porque eles também tiveram formações diferentes, né? Quanta coisa na arte e educação brasileira que se modificou, né? Era uma educação tecnicista, de depois livre criação, enfim, nós somos, entre aspas, estou fazendo o gesto agora, reféns da formação que nós temos, né? E é isso. Eu acho que vocês tocaram em vários assuntos aqui que são super polêmicos, todos eles eu gosto, né? Essa ideia da decoração, da arte virar decoração na escola, do professor ser o decorador. A gente vai ter agora, estamos entrando em abril, não sei quando que você está ouvindo esse podcast, mas a gente está gravando em abril. Nós teremos o Dia dos Povos Originários daqui 2 semanas, então eu já estou me preparando psicologicamente para ver um Instagram cheio de problemáticas, né? Um monte de professor fazendo a famosa pintura na bochecha com tinta guache e o cocar de EVA. Já estou me preparando psicologicamente para assistir a isso, porque muitas vezes essa questão da decoração, de decorar a escola, do enfeite, ela vem para o professor de arte com essa responsabilidade. E aí, vocês foram falando e me despertou uma questão aqui. Eu queria que vocês me falassem, Helenice, quantas aulas, quantos períodos de arte você tem por turma? Aqui no Paraná, na rede pública, nós temos 2 aulas semanais. Aí depende muito, por conta do novo ensino médio, há algumas arrumações ainda para serem feitas, mas eu digo pela minha carga, todas as minhas turmas de ensino fundamental final são 2 aulas na semana, meus primeiros anos também são 2 aulas na semana. Se são muitas, não, são poucas aulas, nós deveríamos ter mais. E aí, Ju? Mesma coisa, 2 aulas semanais. E nas escolas onde eu trabalho, a segunda série e a terceira série do médio, eles não têm a disciplina de arte, mas sim de mídias digitais. O que ganha em muitos aspectos, mas também perde em muitos outros, né? Principalmente na questão da história da arte.
Eu pergunto porque, como eu sou militante, como eu sou da legislação, quando eu fui fazer o mestrado, eu escolhi direto práticas pedagógicas que eu queria fugir completamente das políticas públicas e descobri que não existe fugir de política pública. Descobri que tudo que você estuda, você vai cair na política. A gente está agora com um projeto de lei, uma PL, que é a 5983, de 2023, proposta pelo Chico Alencar, onde ele fala sobre a inclusão mínima de 2 aulas de arte por semana em todas as escolas. Por que eu estou falando isso? Eu trabalho com a formação continuada de professores pelo Brasil, e a gente vê nesse Brasilzão tudo que vocês podem imaginar. Eu vou para um município que tem 1 aula de arte por semana, eu vou para um município que tem 2, eu tenho um município que eu atendo que tem 7 aulas de arte por semana, uma educação integral, as crianças ficam o dia inteiro na escola, então tem 7 aulas. Eu vou para municípios que o professor tem um professor de música, tem um professor de artes visuais, tem um professor de teatro, um professor de dança, mundo perfeito. E nós temos lugares que tem aula de 35 minutos de arte. Então, vocês foram falando algumas coisas aqui que eu quero retomar, que é essa ideia de, o professor de arte não sabe desenhar, o professor de arte tem que ensinar as crianças a desenhar. Então, a primeira desconstrução que a gente precisa fazer é, a gente não tem tempo para isso, né? Se você for ensinar os alunos a desenhar, se você fosse ensinar o aluno a tocar um instrumento, não é em 2 aulas por semana que você vai conseguir. Primeiro, porque as turmas são cheias. Se a gente tiver 20, 30, 40 alunos em sala, a gente não dá conta de ensinar todo mundo a desenhar, né? Você não consegue. Se você vai ensinar o aluno a tocar um instrumento, tem que ter instrumento para todo mundo, tem que saber ler uma partitura. Nós, na nossa formação, artes visuais, né? Por mais que a gente possa saber de música, não é a nossa formação. Então, eu queria saber como é que vocês lidam. E aí é para ser polêmico mesmo, né? Que aqui é colocar o dedo na ferida. Como que vocês lidam com a polivalência? O que vocês acham disso? Como é que é isso na escola de vocês? E aqui pode abrir o coração, porque provavelmente o professor que está ouvindo, ele está sofrendo igual a gente sofre, né? Essa dificuldade de pensar nessa polivalência. A gente não tem como negar que a gente inclina para a nossa formação inicial, né? A gente sempre vai dar mais atenção, até porque é isso que a gente vai ter um pouco mais de conforto, vamos dizer assim. No mais, galera, eu acredito que a gente precisa buscar apoio de quem conhece, né? Então, a gente vai conhecer um professor de dança, a gente vai trocar uma figurinha com o professor de dança. Eu acho que nesse caso cabe humildade também, né? A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa buscar esse apoio dos colegas, de gente que entenda mais, de mentor, de diretor, enfim, a gente precisa buscar material. Conversar e trocar essas ideias com pessoas que entendam mesmo desse tipo de desafio, que aqui foi comentado, a polivalência, ajuda a, no mínimo, dar perspectiva e encorajamento. Mas é bem poético o que eu estou falando, né? Na prática, lá no chão da sala, nos 50 minutos com bastante gente, cabe também um pouco de jogo de cintura. Pouco não, bastante jogo de cintura. Bom, tudo que eu aprendi das outras linguagens através da pesquisa. Então, eu tive que ler muito sobre música. Eu aprendi a ler partitura musical, mas com vídeos do YouTube. Então, eu pesquisei muito mesmo as outras linguagens. E também eu busquei vivenciar algumas situações. Então, como eu falei, desde a minha adolescência eu já tocava violão, mas eu busquei aperfeiçoar isso justamente para compreender essas questões dos elementos do som, da música. Então, por exemplo, essa questão básica da música, para mim, já é relativamente mais fácil, em função de eu aprender ali o violão. Atualmente também estou fazendo um curso de atuação, né, nessa área do teatro, para também me aperfeiçoar nisso, né, aprender jogos teatrais, vivenciar, né, esse espaço. Então, eu acredito que o professor ele tem que correr atrás do prejuízo, porque ficar só chorando não vai resolver nada, né? Porque, como o Rafa disse, é lei, tem que fazer, então, que possamos fazer da melhor forma possível. Com excelência, né? Esses dias no trânsito eu estava passando e, enfim, parei no sinal e tinha um slogan lá. Estava escrito mais ou menos assim, era de uma escola, e estava escrito bem assim, que não há exercício melhor para a memória do que a experiência. Então, eu acho que isso que a Ju falou, e que esse publicitário colocou lá nessa propaganda na escola, ela faz muito sentido.
né? É lógico que a gente precisa conversar, mas a gente precisa experienciar e precisa transmitir essa experiência para os nossos alunos, para fazer sentido, né? Para ter significado para nós e para eles. Engana-se aquele que acha que o professor é o que só vai professar, a gente aprende diariamente com eles. Hoje eu aprendo, amanhã eu vou aprender novamente, estar de coração aberto, né? Então, eu só queria falar isso, Ju, porque eu concordo super, sabe? Esse fato de você se colocar à prova também é muito importante. E eu, como bom crítico que sou e chato da lei, eu sempre brinco que eu sou o chato da lei, eu parto do princípio de que tá na lei que é obrigatória a polivalência, eu tenho plena consciência que um professor que não é formado na área não vai dar uma aula tão boa quanto uma pessoa que é formada na área, nós temos essa consciência, nós três, acredito, mas eu sempre falo, como a Helenice falou, também que é uma fala minha sempre, que talvez na escola seja o único lugar que aquela criança vai ter acesso àquele conteúdo. Vou falar um exemplo básico. Se a gente está lá no interior do Paraná, no interior de Santa Catarina, e a criança, ela só vai ver balé se o professor de arte mostrar balé. Então, pode ser que a gente tenha a próxima Pina Bausch dentro da escola, a próxima Isadora Duncan dentro da sala, que são as maiores dançarinas. Se o professor de arte não mostrar esse repertório do balé, provavelmente essa criança não vai nem saber que existe, porque a família não sabe, os pais não sabem, a sociedade não indica, não mostra. Então, o professor, mesmo que ele não domine para ensinar a criança a dançar balé, pelo menos mostrar, né? Eu sempre falo que as coisas que não são das nossas áreas, pelo menos apresentar para as crianças, a gente tem que ter essa obrigação. E aí, nesse mesmo barco, nesse mesmo pensamento, é o que eu falo do professor precisar ser político. Os professores de arte, eles precisam conhecer das leis, eles precisam conhecer a legislação, e por mais que eu saiba que 40, às vezes 60 horas em sala é enlouquecedor, né? A gente fica pirado da cabeça, mas a gente não pode deixar de acompanhar as discussões, a gente pode deixar de brigar pelo nosso lugar, porque eu entendo que uma formação em arte deva ter os 4 formadores, deva ter um professor de música, um de teatro, um de dança, de artes visuais. Enquanto isso não acontece, a gente vai dando o nosso jeito, a gente tem uma responsabilidade com a nossa profissão, mas os professores precisam se engajar, né? Estou dizendo tudo isso, inclusive porque eu participei de uma formação, eu participo de um grupo de pesquisa de São Paulo, e agora está essa discussão que alguns governos tiraram a aula de arte, outros diminuíram, outros aumentaram, outros estão mudando o segmento, estão mudando a nomenclatura. Então, é muito cada um por si, Deus por todo mundo. Então, os professores eles precisam se engajar mais, e isso eu sinto muita falta, principalmente no estado do Paraná, que é essa união dos professores para brigar pelas leis, né, para brigar por aquilo que a gente acredita. Enfim, dei uma milhetada à toa aqui, não é à toa, mas é para fazer essa reflexão. Porque, senão, é o que a Ju falou, né? Se eu ficar todos os dias vindo para minha casa sofrendo, porque, ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar música, não vai resolver, não vai mudar. Eu preciso brigar nos lugares que eu tenho que brigar, né? Eu tenho que dar minha voz onde minha voz vai ser ouvida, né? E aí, fala, Berenice, fala que eu despertei. Viu, você comentou a respeito, né, dessas questões de serem retiradas as aulas. Ju, não me deixe mentir. Há algum tempo atrás, 1 ou 2 anos, houve um movimento para retirar as aulas de arte do 8º e do 9º ano aqui no estado do Paraná. De fato, essas aulas foram retiradas e foi colocado robótica, se não me falha a memória, mostrando aí completamente a mudança de pensamento, né? A mudança do governo, né? A mudança de pensamento em relação à educação. Aí o pessoal de arte se uniu realmente com a PP Sindicato, enfim, outras frentes, e houve um retorno dessa disciplina com a sua carga horária, desde que os diretores fizessem essa arrumação no horário. Então, nós sofremos sim esse tipo de ataque, né, e sem aspas agora, porque é um ataque. Arte, educação física, são disciplinas de humanização, né? São componentes de humanização e estão prontas aí para serem retiradas pela robótica. Então, o que querer? Simplesmente sistematizados, né? Simplesmente sistematizados, de acordo com os comandos, tal qual uma máquina, ou queremos seres pensantes, como os artistas, por exemplo, são.
né? Então, é um exemplo, né, disso que você acabou de falar. Teve uma questão de luta, realmente a galera conseguiu mobilizar, o APP conseguiu fazer essa frente e a arte voltou. Porém, quando eu fui questionar algumas pessoas que trabalham na secretaria, que são conhecidas minhas, a fala que veio para mim é que a secretaria havia feito uma escuta pública através ali do Google Classroom, perguntando para as crianças, para os próprios estudantes, qual disciplina que eles achavam que não dava tanto impacto na vida deles. E que a arte teria sido a mais falada. Mas eu duvido, sabe? Isso me deixou muito indignada. Então, é só para mostrar que isso acontece e é mais comum do que a gente possa imaginar. E para quem talvez não esteja acompanhando o debate ou não, ou tá meio perdido, ou vai depois me perguntar assim, nossa, Rafael, mas como assim? O Estado pode tirar a aula de arte? Eu já fiz vídeos sobre isso, já fiz posts no Instagram sobre isso. Vale lembrar, a gente tem as leis, né, que dizem aí como que deve ser o ensino da arte. A gente tem uma lei de 2010, uma de 2012, uma de 2013, e na LDB, que altera a LDB lá 9394 de 96, que é o artigo 26, parágrafo 2, se eu não me engano, de cabeça assim é mais difícil, mas que ele fala exatamente sobre a arte ser um componente curricular obrigatório na educação básica. Quando ele fala na educação básica, ele deixa aberto, porque a educação básica vai desde a educação infantil até o ensino médio. Aí o que o governador entendeu? Ele falou assim, a educação básica vamos deixar no sexto e sétimo, já está cumprindo a lei. E aí o debate é como a gente vai interpretar essa lei, se vai ter em todos os anos ou não vai ter. E aí é por isso que no Brasil a gente tem uma disparidade absurda, que alguns lugares têm 7, outras têm tem 35 minutos de aula. Então, para você que vai estudar para concurso, ou para você que precisa saber sobre questão legal, legislação, a lei ela não é clara, ela fala na educação básica e não diz qual. Tanto que com a BNCC, na educação infantil, acaba caindo fora, porque vai virar traços, sons, cores e forma, campo de experiência. Aí eles já nem estão chamando professor específico para arte na educação infantil, depende muito do município, virou uma bagunça. A lei que eu falei para vocês, que eu mencionei agora há pouco, o projeto de lei, que é a 5983, ela coloca a arte como sendo obrigatório 2 períodos por semana na educação básica do primeiro ano dos anos iniciais, lá do Fundamental 1, até o terceiro ano do ensino médio. Como isso vai acontecer, se essa lei vai ser aprovada, se isso vai para frente, a gente ainda não sabe, né? Estamos na luta. Inclusive, fica esse pedido para você entrar no site da Câmara dos Deputados e votar lá, vai lá, coloca seu parecer, porque tem um campo embaixo lá que você coloca a sua opinião sobre esse assunto, e vai lá, tem que dar uma ajudada nesse sentido. Tem muitas problemáticas nessa lei, mas pelo menos ela está respaldando. E uma das coisas que a lei fala é sobre a importância de ter espaços para se dar aula de arte na escola. E daí isso fica para um outro podcast, que é o espaço que a gente tem na escola, né? Às vezes não tem sala de arte, não tem pia, não tem prateleira, mas enfim, isso aqui é outro buraco que a gente entra outro dia. Como a gente, né, eu falo bastante. Eu quero pedir para vocês agora para dar aquele conselho para os professores que estão ouvindo. A gente tem alguns perfis de professor. Aquele que está começando e está desesperado. Aquele que já está mais da metade do caminho e que está riscando o calendário lá para se aposentar. Aqueles que estão super empolgados e fazem o melhor trabalho que pode. Que conselho vocês têm para dar para essas pessoas que ouvem a gente, que depois vão nos contatar, vão contatar vocês? Qual é o conselho para um professor de sala de aula, Ju? Bom, para os que estão começando, especificamente nessa área da arte, o meu conselho é: vivam a arte. Vivam a arte para além da faculdade. Isso é uma coisa que eu mudei muito na minha vida ao longo desses anos, tanto que quando eu estava na faculdade, alguns professores até criticavam essa minha postura de não participar de eventos e tudo mais, e nos últimos anos eu tenho vivido mais arte, orquestras, peças teatrais, exposições, ateliê de artista, conversa com artistas. Então, acredito que para esses que estão começando agora, é esse o meu conselho, a minha dica. Vivam a arte. E para os que já são professores há mais tempo, coloco aqui até os meus colegas de trabalho, com os quais eu compartilho, né, diariamente os sofrimentos de sala de aula, mas também as conquistas.
e as alegrias, mesmo com todos os desafios. Eu vejo que se o professor ele tem uma de amor pela educação, no nosso caso, pela arte, vale a pena continuar acreditando. E como eu falei, eu vejo muito isso nos meus colegas de trabalho. E tanto que é por isso também que nós conseguimos fazer um trabalho muito bom na escola, né? Por conta dessa parceria. E eu acho que nós não temos a dimensão do quanto que nós impactamos na vida dos outros. Esses dias, uma aluna comentou comigo que ela estava cantando no trabalho dela uma música que eu trabalhei em sala, que é uma música do Milton Nascimento. Eu sou o maior, né? Eu sou o melhor. E ali foi uma coisa que ela falou, mas e todos os outros que nunca falam. Então, acho que esse impacto que nós temos na vida do outro é o que nos faz, assim, continuar, né, e lutar pela educação e pela arte. Excelente. Que lindo. Conta aí para nós, Helenice. Vai dar uma Cara, dica coringa, assim, ó. Você tem experiência, você já viveu tanta coisa na vida, na sala de aula, conta pra gente. Cara, meu recado vai para você, professor, que já tem alguns anos de experiência e que por algum motivo a tua vida te levou para questionar se é isso mesmo que você quer. Eu sei que deve ter muitos que estão me ouvindo e vão se identificar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para você, professor, lembre-se do teu propósito. Todos nós temos um, né? Relembre por que você escolheu um dia ser educador. Eu acho que se conectar novamente com esse teu propósito, com essa paixão, porque todo professor é um apaixonado pela educação e por todas as outras questões que a Ju acabou de falar, pode ajudar a reacender esse entusiasmo, sabe? É tipo um relacionamento. Faça uma DR com você mesmo. Então, lembre-se do teu propósito. E assim, celebre as pequenas vitórias. Como a Ju acabou de falar, a gente precisa ver isso que é falado e a gente precisa ver aquilo que fica nas entrelinhas. Pequenas vitórias, conquistas diárias, um passinho que o teu aluno deu. Cara, se o aluno deu um passinho, a vitória é tua também. Você esteve ali como um líder, como um formador. É sobre você também, né? Então, não menospreze, mesmo que seja pequeno. Continue tente pelo menos ter uma perspectiva positiva. Isso a gente tem no dia a dia. O extraordinário tá no ordinário, sabe? Tá no dia a dia. Eu creio bastante nisso. Eu também diria para você sempre buscar pela tua saúde física, tua saúde mental. Eu digo isso porque é meu lugar de fala. Por muitas vezes eu pensei em desistir. Mesmo depois de formada, talvez isso seja até novo para os meus colegas que estão ouvindo aqui agora, o Rafa e a Ju, mas por muitas vezes eu pensei em desistir. E aí eu percebo que a gente não é uma ilha, a gente tem que ter o apoio dos nossos colegas, da nossa família, e sempre que necessário tem que procurar por ajuda médica. É muito bom, isso vai trazer para você uma expectativa também. Então, cuide de si mesmo. Se eu pudesse dar um conselho, se fosse assim, 100% seria isso. Lembre do teu propósito, celebre as pequenas vitórias do dia a dia e cuide de você mesmo. Você é importante. Alguém precisa de você. Nossa, arrasaram. Até me emocionei aqui porque a gente tem que lembrar que professor ajuda professor, né? Eu não ganho nada com o YouTube, com podcast, com o Instagram, é tudo decoração, né? Tudo. Por isso que eu faço de noite, final de semana, porque a minha função não é ficar rico com isso, não é ganhar dinheiro com isso, é para ajudar, porque quando um professor me manda uma mensagem assim, nossa, Rafa, eu tava pegando minhas coisas para ir embora para desistir de tudo e eu te ouvi e falei, vou ficar. Isso para mim é o que faz o meu trabalho valer a pena. Mesmo sem remuneração, pelo menos eu saber que pelo menos um professor que me ouviu pensou diferente, mudou a prática. Isso tem acontecido cada vez mais com os comentários que eu recebo. Inclusive, fica o convite, tem a caixinha de comentário aqui, se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, tem uma caixinha aqui embaixo que você pode deixar sua mensagem para mim, para as meninas, algum comentário, alguma sugestão, também acho que é bem interessante. O que vocês falaram me animou bastante, e eu acho que isso vai ajudar muitos professores. E aí, para terminar, eu gostaria que vocês dessem alguma dica. Pode ser de leitura de livro, de
de passeio, o que vocês fazem para se abastecer, como a Ju falou, essa importância de se abastecer de arte, de educação, de literatura, o que vocês têm visto, ouvido, presenciado que vale a pena indicar? Ju, conta para mim. Bom, nós falamos alguns pontos aqui da arte na sala de aula enquanto conteúdo, né? Essa questão da crítica. Eu vejo assim que por muitos anos eu trabalhei bastante, obviamente que eu trabalho ainda, né? Mas com foco nessa linguagem moderna e contemporânea. E eu vejo que, né, são formas de arte muito importantes por conta justamente dessa crítica, dessa liberdade de criação, mas talvez a dica que eu deixaria hoje é para que nós pudéssemos pesquisar também mais sobre a arte clássica. Eu trabalhei numa escola particular que tinha essa visão mais clássica da educação e isso me ajudou muito, tanto na questão das aulas em si, quanto como pessoa. Então, a minha dica seria essa, né, para que vocês pudessem pesquisar mais sobre essa arte clássica em todas as suas linguagens. Helenice, conta pra gente, qual é a dica? Eu vou parafrasear Maria Cristina Mendes, nossa professora de História da Arte, lá na nossa formação inicial. Tem que começar pela Bíblia. Tem que começar com a história da arte do Ernest Gombrich. Tem que ser por ali. Ele tem esse livro dele oferece assim de uma forma muito bacana, uma linguagem gostosa, uma visão abrangente da história da arte ocidental, né? Então, para quem está começando, galera, vai para a Bíblia, sabe? Sério mesmo. Parece clichê eu estar falando isso, mas, gente, até hoje a fonte é essa. Quando eu chego na minha turma, eu falo, segundo o meu historiador da arte, porque eu curto muito, eu adoro falar dele, sabe? E os alunos ficam olhando assim, traz uma curiosidade. É lógico que nós estudamos outros historiadores, mas esse aqui, gente, ele ganhou meu coração. Eu imagino que ganhou de vocês também. Cara, eu também gosto muito da história da arte e educação no Brasil, né? Então, indico Ferraz e Fusari. Qualquer título de Ferraz e Fusari, para quem quer entender a história da arte e educação aqui no nosso país, é coringa. Então, se eu pudesse falar sobre isso, é o básico, né? O básico é o início, mas é o básico super bem feito. Então é isso, gente. Essas indicações que as meninas fizeram, vou colocar no perfil do Instagram também. Então, se você quiser anotar os nomes bonitinhos. Ferraz e Fusari também é minha bíblia, menciono toda hora. A Arte na Educação Escolar é o livro primordial, ele é um livro um pouco mais antigo, mas quando você lê, parece que você está lendo, elas escreveram ontem, assim, e parece que elas estão falando no teu ouvidinho, é tão gostoso. Eu gosto do jeito que elas escrevem. E a indicação de sempre também, que eu sempre dou, gente, Ensino da Arte, Luciana Mourão Arslan, Rosa Havelberg, não dá para fugir, principalmente porque a Rosa Havelberg desperta uma coisinha no coração da gente, assim, ela fala de arte de um jeito tão quentinho, que dá vontade de estar em sala de aula junto com ela, então, e além de tudo, é uma pessoa amável, eu converso com ela de vez em quando, já conversei com ela pelo Instagram, e ela é super acessível, então vale muito a pena. Meninas, eu quero agradecer do fundo do meu coração essa conversa, quero dizer que não vai acabar por aqui, enquanto a gente foi falando, eu anotei 280 pautas aqui, então vai ter live sim no YouTube, vai ter mais conversa aqui no podcast, e aí eu quero perguntar para vocês se vocês querem deixar um contato, um e-mail, uma mensagem final, então para se despedir da galera que está ouvindo, e também para deixar esse último tchauzinho, esse último recado. Gente, meu Instagram é fechado, porém, se quiserem me contatar lá, a gente faz conexão, né? É Helenice, com E, sem o H na frente, helenice.guterville, com 2 L's. Meu Instagram também é fechado, mas manda lá um convite que quem sabe eu aceito. Brincadeira, eu vou aceitar sim. É Ju Poleto com 2 T's. E o meu e-mail, vou deixar aqui também, caso alguém precise algum dia de algo, é juliana.cristina.poleto, com 2 T's, @gmail.com. E aproveitando para agradecer ao Rafa pelo convite, se você ficou feliz, nós ficamos muito mais, tenha certeza disso, é uma grande honra.
Nossa, Faço gente. das palavras das Ju as minhas. Rafa, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz em dividir mais essa com vocês, meus parceiros de arte. Fiquem bem. Eu que fico muito honrado por vocês terem topado esse desafio, né? Com todos os desafios das 40 horas em sala, filhos, família, tudo acontecendo. Quero só resgatar uma coisinha importante. Nós não nos víamos há bastante tempo, desde a última vez que eu organizei um encontro da galera da faculdade. E a gente se encontrou essa semana onde? Na festa do Boi Caprichoso Garantido, porque pela primeira vez a festa de Parintins saiu de Parintins e está rodando o Brasil. E a gente se encontrou lá nessa apresentação para corroborar o que a Gil falou, que a gente também vivencia a arte no dia a dia, a gente se encontrou no teatro. E aí, um último parênteses, falar se vocês querem mandar alguma pergunta para as meninas, precisam falar com elas, ou querem convidá-las para alguma coisa e não conseguir achar, é só me mandar mensagem também, tanto pelo Instagram, prof. Rafael Pavlina, ou aqui pela caixinha dos comentários do Spotify, ou no YouTube, tem tanta jeito de falar comigo que tá fácil de achar, de me achar e de achar as meninas também. Então, gente, muito obrigado. Por hoje a gente fica por aqui, mas não esquece, aproveita, curta, siga esse perfil aqui no Spotify, também se inscreve lá no canal do YouTube para falar de arte e educação, e também pode me seguir lá no Instagram, onde eu trago dicas de arte, de educação e de arte e educação, certo? Ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, até breve, tchau!